Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil, pessoal. O banco poderia decolar num cenário de alta da bolsa mais de 1.200%. Isso mesmo que vocês ouviram. Vai parecer da minha cabeça o que eu tô falando aqui para vocês, mas pessoal, o Banco do Brasil, neste patamar de preço abaixo da metade do seu valor patrimonial, poderia estar extremamente descontado. E para você que visa uma recuperação da rentabilidade do banco, poderia tanto abstrair bons dividendos do banco, o banco voltando a pagar um yield alto e ainda toda essa valorização que pode acontecer nas ações. E detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Você pega aqui, por exemplo, o Banco do Brasil representa 37,22% da carteira total de ações. Então, ele tem uma alta representatividade. E para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo sobre Banco do Brasil que o mercado está escondendo de você. Inclusive, até mesmo os grandes investidores, tá, estão podendo esconder esse segredo aqui. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que essa posição que eu tenho nas ações do BB, eu não construí do dia para a noite. Foi uma posição que eu fui construindo ao longo do tempo, né, com dividendos reinvestidos, aportes do bolso e, consequentemente, o Banco do Brasil veio ocupar essa posição gigantesca. De fato, no curto prazo, o banco está passando por algo muito complicado por conta do aumento da inadimplência do agronegócio, provisões elevadas, o banco diminuiu o pagamento de proventos, então o cenário está nebuloso no curto prazo. Porém, a tese de longo prazo do Banco do Brasil não foi perdida. Tanto que quando você coloca o banco numa lupa de longuíssimo prazo, pegando ali ó, em 10 anos, o Banco do Brasil gerou 418% de rentabilidade. Então perceba que mesmo com essa baixa, o banco tem sim gerado valor aos acionistas. E qual que é o segredo aqui de fato do Banco do Brasil? O segredo, pessoal, é que o banco é cíclico, tá? Na verdade é um segredo aqui que tecnicamente ninguém conta, mas eu vou falar aqui para vocês. O banco, ele não é previsível como o Itaú, que acaba tendo uma carteira de crédito muito voltada para a alta renda, e inclusive ele é mais cíclico do que o Banco Bradesco. Por mais que ele seja melhor, superior ao Bradesco do que no longo prazo, porque historicamente o Banco do Brasil sempre teve um ROI, né? Retorno sobre o patrimônio líquido superior a 15% ao ano no longo prazo, ele é mais cíclico do que o Bradesco por conta do agronegócio. Ele depende de preço de commodities, depende da soja, depende do milho. E quando o agro acaba estando ruim, juntamente com uma Selic alta, isso faz com que o resultado do Banco do Brasil acabe despencando. Perceba que, por um ano, o lucro líquido recuou. Assim, nos anos de alta também, quando a gente tem anos de boom de commodities, o Banco do Brasil tende a subir o seu lucro líquido a uma velocidade que os outros bancos privados não conseguem ter. Então, a questão é contraciclo, o investidor saber os melhores momentos de comprar as ações do Banco do Brasil, usar a volatilidade ao seu favor. E se eu pegar o Banco do Brasil numa lupa mais longa de tempo, a gente pode observar isso, olha, aqui no ciclo de 2002 a 2007, o Banco do Brasil subiu 1000% na cotação. Saiu ali de uma cotação de 40 centavos para mais de R$7, chegou até 7,30. Então, para você que tinha ações do Banco do Brasil em 4 anos na época, que chegou a 39 centavos, você viu o banco subir 1.771% na cotação. Então perceba que sim, pegando nos ciclos certos, você consegue essas valorizações em um curto espaço de tempo. E perpetuando para longo prazo, mesmo com toda a volatilidade, o Banco do Brasil sim gerou um bom retorno para o acionista, olhando ao longo do tempo. O ponto X da questão é você comprar nos momentos corretos. E para mim, pessoal, nada é recomendação, os momentos perfeitos de pelo menos, né, ficar de olho, estudar o Banco do Brasil com mais afinco é quando o preço sobre valor patrimonial esteja muito baixo. E pessoal, para isso acontecer, nem sempre o banco vai estar com topo de rentabilidade, pessoal. Essa é que é a grande verdade, tá? Então assim, o banco sempre vai estar passando por algo complicado, algum ruído de curto prazo.
Perceba que o Banco do Brasil dos 10 anos para cá, várias vezes ele já foi cotado abaixo do valor patrimonial. Antes de 2016 não aparece aqui, mas ele foi cotado por 0,58 e agora está por 0,58 novamente. Somente para o banco retomar para sua média de valor patrimonial, as ações do Banco do Brasil já teriam que se valorizar 72% na cotação. E no mercado mais eufórico, tá? Quando a gente teve aquele boom de commodities do ano de 2003 a 2007, tanto o agro acabando reagindo e a Selic caindo, acho que esses dois são dois fatores, né, que poderiam fazer o Banco do Brasil trazer uma rentabilidade muito acima da média. Ele é muito dependente do macro, pessoal. Essa que é a realidade. Então, se tecnicamente isso acontecer, o banco poderia ser cotado por 3 vezes, né, o seu valor patrimonial, fazendo com que a ação subisse 417%. Então vamos traçar aqui 3 cenários para o Banco do Brasil. O cenário mais conservador, mediano e otimista. O mais conservador é supor de que o banco vai pelo menos atingir o valor patrimonial. E como vocês viram, uma alta de 72% poderia ser bastante razoável em uma lupa de 4 anos, né? Até porque o Banco do Brasil já se valorizou muito mais em períodos anteriores. Você pega aqui o banco, ó, lá no último ciclo de 2016 a 2019, o banco acabou dando uma rentabilidade de 365% em uma lupa de apenas 3 anos. Então sim, tá? O Banco do Brasil te gerou nessa época, ó, vamos colocar aqui 372% por uma lupa, né, aproximada de 3 anos. Então ele te deu ali 67% ao ano, mas aqui é excepcional, geralmente aliado a uma alta da bolsa, fluxo de capital estrangeiro positivo. Então 72% numa lupa de 4 anos, supondo apenas que ele regrida para o valor patrimonial, você pode esperar 14,5% ao ano. Porém, o banco, ele pode crescer o seu lucro, recuperar, né, pelo menos parte desse lucro perdido, voltando ali para os 30 bilhões. Pelo menos 30 bilhões. Não vamos nem ser tão otimistas aqui, também nem tão pessimistas, né? 1 menos o payout, supondo que o banco volte a uma taxa de ROI de 16% ao ano, o banco pode crescer o seu lucro a uma taxa de 11,2% ao ano para os próximos 4 anos. Aí se você coloca uma taxa de valorização de 14,2% e a recuperação do dividendo, o banco hoje poderia estar por um PL, se você coloca aqui, né, por 30 bi de lucro, um PL de 3,7. Se você dividir dividido por 3,7, vezes payout de 35%. Eu não vou colocar um payout tão alto, vamos colocar menos. Sempre para menos é melhor. 9,4% de yield. Se você coloca a taxa de crescimento de 11% e mais a valorização do papel de 14% ao ano, você tem um retorno embutido na ação do Banco do Brasil para os próximos 4 anos de pelo menos aí, pessoal, 35% ao ano na sua média. Então perceba que seria assim um banco que poderia trazer uma boa rentabilidade com a recuperação gradual da rentabilidade. No cenário mediano, que acaba sendo o intermediário, a gente poderia esperar uns 60% ao ano, supondo de que, né, o cenário de 2016 seria replicado. Se a Selic cair, a bolsa subir, aliado a um crescimento do resultado, o Banco do Brasil poderia sim trazer retornos expressivos. E num cenário otimista, a gente projeta aquela alta, né, de tecnicamente 400% na ação em uma lupa de 4 anos, supondo um boom de commodities e queda na taxa Selic. Aí você coloca uma taxa de crescimento de lucros, como a gente viu, de 11, né, e mais um dividendo de 9, de 8, né, 8 a 9%, você pode projetar quase 70% ao ano na média. Então perceba que esses foram cenários com o Banco do Brasil. A gente viu que o banco do ano, né, de 2003 até 2007, ele deu um retorno de 1000%, colocando cotação mais dividendos. Então, tecnicamente, você ter conseguido 1000% em Banco do Brasil numa lupa aí de 4 anos, você deu aí, né, 82% ao ano na média. Perceba que o banco dá esses retornos. Só que isso não acontece numa lupa de 30 anos, tá, pessoal? Se isso aqui acontecesse por 30 anos, pelo amor de Deus, a gente se tornaria o homem mais rico do planeta. Ó, imagina aqui, ó, eu lá com os meus 100 mil em Banco do Brasil, 80 mil, né, minha posição tá avaliada agora, colocando aqui, ó, 80 mil em Banco do Brasil, se eu conseguisse 80% ao ano aí por 30 anos, pelo amor de Deus, eu teria uma fortuna de 3,6 trilhão de reais, até parece, mas assim, você projetar 25, 26, 28, como aconteceu com o Banco do Brasil numa lupa longa, aí a gente já chega num valor mais razoável, né? 64 aqui, ó, bilhões, né? Já dá para chegar nesse nível. Mas sim, pessoal, para 30 anos, vamos colocar uns 23% ao ano. Tá vendo? Já fica mais razoável. 32 bilhões, 39 bilhões. É muito dinheiro, mas é numa lupa de 30 anos, tá? O Banco do Brasil, desde o Plano Real, ele deu esse retorno pro acionista para quem reinvestiu todos os dividendos. E claro que aqui eu coloquei um patrimônio gigante. Se a gente colocar aqui 80 mil, né? O banco deu 27% ao ano, 104 milhões. Já fica mais realístico, tá vendo? Então perceba aí, né? Agora coloca aqueles 85% ao ano. Quem dera se fosse assim, né? Olha lá. 8,2 trilhão. Não, né, pessoal? Também não vamos ser aqui fantasiosos. Coloquem de 20% a 28% ao ano. É possível conseguir essa rentabilidade
por longos períodos. Porém, é possível você conseguir 80% ao ano por uma lupa menor de tempo, por 3 a 4 anos. Aí, ó, você já tem uma baita multiplicação no capital investido, já te permitindo que com esse novo capital, mesmo com uma rentabilidade mais reduzida, você já gere uma boa fortuna. Agora, pessoal, o X da questão é: Pablo, Banco do Brasil tá barato ou não? Sim, está barato, porém nem tudo são flores, tá? Você vai sofrer no curto prazo, você vai sofrer com baixo provento. Ó, vamos trabalhar no curto prazo? Por isso que você não pode investir em Banco do Brasil pensando no agora, porque se você investir no agora, o banco tá barato, não vou negar. Tá ali por um PL de 6, porém seu yield vai ser muito baixo, porque hoje o banco tá pagando um payout porque ele tá em crise, então o payout dele tá baixo. Ele vai pagar ali uns 4,8% ao ano em dividendos, né? Ou então você tem tanto esse potencial de valorização como esse dividendo de curto prazo. Mas se você trabalha na recuperação gradual do banco e controle da inadimplência, você poderia observar que sim, o Banco do Brasil estaria bem descontado na bolsa e com mega potencial tanto de valorização e também de bons dividendos. O que precisa ajudar para o Banco do Brasil decolar na cotação? O macro, né? A taxa Selic cair, o agronegócio recuperar, aí consequentemente o Banco do Brasil teria uma recuperação bem expressiva. E não, pessoal, independente do governo, seja de esquerda, seja de direita, o banco já performou bem ou performou ruim. É claro que se ele fosse privatizado, as ações do Banco do Brasil se valorizariam em um nível jamais visto. Porém, não vamos contar com isso porque privatizações não são garantidas. Enquanto que comprar barato, bons dividendos e saber se a empresa é boa por longo prazo é muito mais próximo da realidade que temos hoje aqui com o Banco do Brasil. Então esse é meu foco com o banco, um potencial tanto de ganho de capital como também de bons pagamentos de dividendos. É claro que devido a essa crise do agronegócio, o Banco do Brasil reduziu o percentual na carteira, porque não tem como, né, pessoal? Imagina se eu tivesse 80% da minha carteira hoje em Banco do Brasil, eu estaria frito, né? Claro, poderia ter uma explosão patrimonial gigante, poderia, mas no curto prazo a gente precisa do dividendo para retroalimentar a nossa carteira. E as outras ações, Banco Itaú, BR Partes, BB Seguridade, Petrobras e Vale, estão me proporcionando bons dividendos. Enquanto o Banco do Brasil atravessa esse ciclo complicado, eu posso aqui usando esses dividendos crescendo minhas posições e até mesmo, quem sabe, voltar a comprar as ações do Banco do Brasil, principalmente agora com essa queda, com uma lupa de médio a longo prazo. Eu sempre penso isso, tá? Porque no curto prazo é só tristeza, mas pro longo prazo a gente tem uma perspectiva melhor para o banco, com recuperação do lucro e a retomada dos pagamentos de proventos. Porém, precisa esperar, o banco já passou por isso e essa não vai ser nem a primeira e nem a última crise. Bom, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela é mais barata do que o preço de uma pizza. E fora que além de ser automatizada, totalmente vitalícia, você contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você acaba por ter aí o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, e onde que está o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês na bio do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações aí do Banco do Brasil. Em particular, tem o banco, não estou comprando no momento porque estou focando em outras, mas se o banco continuar nesse patamar de preço de 18 a 19 reais, seria um preço confortável para eu aumentar minha posição gradativamente no Banco do Brasil, né? Então, aí visando tanto a recuperação e o bom patamar de proventos olhando para o futuro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!